Pois bem, dedicados irmãos, que Jesus nos conceda a sua paz. Hoje nós queremos aproveitar o nosso canal de divulgação da doutrina espírita para falar sobre uma questão que vários internautas, várias pessoas têm nos colocado em nosso site, em nosso portal, para o estudo e para as devidas referências, que é a questão dos espíritos superiores se utilizarem nos receituários mediúnicos somente de homeopatia e de fitoterapia. Nós achamos que é uma pergunta muito justa e importante já para falar sobre uma questão que nos diz muito respeito, afinal de contas, a nossa instituição desenvolve este trabalho do receituário mediúnico fitoterápico. Para começar a questão da fitoterapia e da homeopatia, né? Vamos falar um pouco sobre a alopatia, que utiliza nas suas fórmulas elementos químicos, composições químicas sintéticas e que elas, de uma certa forma, tratam exclusivamente a questão do corpo físico. Por se tratar de remédios bastante decisivos, quando eles resolvem o problema, eles podem estar gerando, como efeito colateral, uma interferência em algum outro órgão. Então você cura um fígado e pode estar atacando o estômago, ou você toma um remédio para um órgão e está desenvolvendo uma sintomatologia, um problema em algum outro órgão. Isso é natural, mas os médicos, as pessoas que desenvolvem esses fármacos, estudam, explicam e também eles estabelecem o limite para dosagem, para tratamento, e isso é uma questão que pertence à área médica, a especialistas, pessoas que estudaram, se especializaram na interferência, na ação, em efeitos colaterais. Eles medem, eles calculam o efeito colateral que cada um desses medicamentos tem e conseguem promover o bem e trazer harmonia para o corpo físico. Mas a doutrina espírita, ela tem um caráter especial, que é a questão de cuidar da cura integral. Por isso os nossos benfeitores espirituais, muito atentos a isso, a cura não só do corpo, mas também do espírito, eles se utilizam de uma matéria que é sensível à atuação deles. São remédios naturais. Os remédios naturais se prestam a essa questão de atuação da espiritualidade. Por exemplo, no caso da homeopatia, são medicações, tanto da fitoterapia, medicações naturais, muito diluídas, muito preparadas em água, preparadas com um ambiente em que lhes faculta atuarem, potencializarem e catalisarem a ação dos seus elementos, enzimas, alcaloides, ou como no caso da homeopatia, a energia da questão que está envolvida, já que são remédios de altíssimas dinamizações e diluições consequentemente. Então eles se utilizam, nesse ponto. Então a homeopatia que prioriza a questão das dinamizações para a atuação no organismo, são remédios verdadeiramente energéticos. E a fitoterapia, ela é uma forma de cura encontrada na natureza, historicamente. Vários povos da antiguidade, vários documentos históricos atestam a utilização da fitoterapia para o tratamento das doenças. Aonde que nós encontramos referência do receituário mediúnico? Por exemplo, o médium Francisco Cândido Xavier, a médium Ivone do Amaral Pereira, o próprio Eurípides Barçanufo, que é um médium que se utilizou muito na sua existência dessa função do receituário mediúnico fitoterápico. Por exemplo, biógrafos do Chico, como o senhor Rubens Silvio Germinazzi, no livro Luz Bendita, e Micael Ponsardin, no livro Chico Xavier, o Homem e o Médium. Muito interessante que muitas pessoas, talvez porque não tenham se aprofundado na matéria como nós procuramos nos aprofundar, a médium Ivone do Amaral Pereira, no livro Recordações da Mediunidade, faz referência que ela também era uma médium receitista. Ela diz assim: lembro-me ainda da última receita concedida pela entidade Dr. Adolfo Bezerra de Menezes ao jovem obsediado, pela Dona Equina na quinta dinamização, e 6 vidros de antigo reconstituinte muito usado pela época.
Interessante essa colocação, inclusive ela cita nomes de remédios verdadeiramente fitoterápicos na quinta dinamização, ou seja, muito diluídos e com certeza propício à atuação da espiritualidade. Nós vamos fazer algumas referências agora na obra espírita sobre essa questão, interação, energia, corpo, espírito, perispírito, que realmente é uma matéria do que nós espíritas nos ocupamos e nos preocupamos, né? Por exemplo, no livro Consolador, psicografado pelo médium Francisco Cândido Xavier, ditado pelo espírito de Emmanuel, na questão 102, perguntaram assim a Emmanuel: podem os espíritos amigos atuar sobre a flora microbiana nas moléstias incuráveis, atenuando os sofrimentos da criatura? Diz Emmanuel: as entidades amigas podem diminuir a intensidade da dor nas doenças incuráveis, bem como afastá-la completamente, se esse benefício puder ser levado a efeito no quadro das provas individuais, sob os desígnios sábios e misericordiosos do plano superior. A espiritualidade maior, além da questão de um veículo adequado para que eles se sirvam para atuar no organismo de qualquer pessoa, eles precisam contar que a cura real ela vai acontecer. Muitas vezes a doença está ali presente para curar a alma. Até quando eles podem interferir nisso? Precisam da sabedoria, da anuência, da bondade e da misericórdia de nosso Pai Celestial. No livro Consolador, na questão 104, existem condições especiais para que os espíritos amigos possam fluidificar a água pura, como sejam a presença de médiuns curadores, reuniões de vários elementos, etc. e etc. Olha que interessante, né? Eles perguntam a Emmanuel se precisa-se ter grupos, elementos especiais para fluidificar a água, e Emmanuel responde assim: a caridade não pode atender a situações especializadas. A presença de médicos curadores, bem como as reuniões especiais, de modo algum podem constituir o preço do benefício aos doentes. Porquanto, os recursos dos guias espirituais nessa esfera de ação podem depender do concurso medianímico, considerando o problema dos méritos individuais. O que Emmanuel está querendo dizer para nós é que o plano espiritual superior, eles por si só podem atuar na água fluida e ali depor elementos energéticos, claramente, que vão atuar depois no organismo das pessoas de acordo com a necessidade e o mérito de cada um. O que Allan Kardec fala sobre essa questão? Bom, nós vamos encontrar algumas referências, por exemplo, na Revista Espírita do ano de 1867, na Dissertações Espíritas. É uma mensagem que é dada pela médium Sr. Deslins, em Paris, 25 de outubro de 1866, pelo espírito Dr. Morel Lavalette. Vejam o que está escrito aqui. O que é o homem? Um composto de 3 princípios essenciais: o espírito, o perispírito e o corpo. Espírito encarnado. Se, pois, temos 3 princípios frente a frente, esses 3 princípios devem agir um sobre o outro, e seguir-se-á a saúde ou a doença, conforme haja entre eles harmonia perfeita ou discordância parcial. Conforme a origem da doença, corpo, espírito, perispírito, temos medicações e ações diferentes. A espiritualidade entende essa questão da especialidade para a atuação. Muito importante isso. Quando a doença é de origem do perispírito, ora, que fazem geralmente os médicos? Cuidam do corpo e o curam. Mas curam a doença? Não. Por quê? Porque sendo o perispírito um princípio superior à matéria propriamente dita, poderá tornar-se a causa em relação a esta. E, se forem travados os órgãos materiais que se acham em relação com ele, serão igualmente atingidos na sua vitalidade. Cuidando do corpo, destruireis o efeito. Contudo, residindo a causa no perispírito, a doença voltará novamente quando os cuidados cessarem, até que se perceba que é preciso dirigir alhures, atenção,
tratando fluidicamente o princípio fluídico mórbido. Uma sabedoria da espiritualidade que entende já, né, que os remédios sintéticos, os remédios alopáticos, que são de compostos químicos, vão tratar o corpo naquele momento, naquela questão. Mas eles podem desenvolver também alterações como efeito colaterais em outros órgãos. O que o plano espiritual quer se ocupar é com a cura definitiva, aquela cura real. Pois bem, dedicados irmãos, Allan Kardec também, no item 193 do Livro dos Médiuns, fala da questão do médium receitista, qualidade dos médiuns escreventes, médiuns receitistas. Tem a especialidade de servirem mais facilmente de intérpretes aos espíritos para as prescrições médicas. Importa não os confundir com os médiuns curadores, visto que absolutamente não fazem mais do que transmitir o pensamento do espírito, sem exercerem por si mesmo influência alguma. São muito comuns. Pois bem, dedicados irmãos, agora nós vamos falar um pouco sobre a missão de Eurípides Barçanufo nesse particular. Ele foi um médium, um trabalhador espírita muito renomado, muito conhecido, também porque se dedicou à questão da pedagogia. Ele fundou o Colégio Allan Kardec naqueles heróicos anos do início do século passado, mas ele também desenvolvia para atendimento aos sofredores a questão do receituário mediúnico fitoterápico. Aonde nós encontramos referências sobre isso? Nós vamos ver, por exemplo, no livro Eurípides Barçanufo, O Homem e a Missão, que foi escrito por Corina Novellino. Diz assim: a farmácia de Eurípides Barçanufo era totalmente gratuita. Tinturas diversas, extraídas de raízes medicinais, eram consumidas na manipulação das fórmulas. O trabalho de seleção dessas raízes nos campos da cidade, Eurípides confiava a dois eméritos conhecedores do assunto, o senhor Miguel Bento e Martim Terra, que anos a fio desempenharam devotamente a tarefa anônima de amor. Eurípides, sentado em sua escrivaninha ampla, era o intérprete do espírito do Dr. Adolfo Bezerra de Menezes no receituário. Muito interessante, porque também no livro O Espírito e o Compromisso, psicografado por Alzira Bessa Mui, ditado pelo espírito de Corina Novellino. Corina Novellino já na espiritualidade. No capítulo Farmácia e o Amparo, está escrito assim: a farmácia aos poucos ficava com a organização de Dona Amália, que controlava os remédios básicos, ou seja, as tinturas, informando ao querido irmão o controle de estoque. Desde as raízes, folhas e outros recursos que procurava na natureza, Eurípides olhava, separava e analisava o estado de cada elemento. Eurípides Barçanufo, que recebeu essas orientações, Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, realizou um trabalho sui generis, porque ele aliou a homeopatia com a fitoterapia, as doses homeopáticas aplicadas às tinturas e as dinamizações nas tinturas das ervas medicinais. É uma questão muito especial, porque, além de tudo, é uma ciência que ainda não é totalmente do domínio dos nossos acadêmicos, dos nossos centros de pesquisa, que estudam muito, obviamente, os efeitos das ervas medicinais. Mas o plano espiritual, ele fez um atalho, está um pouco adiante, vários anos da ciência comum, e revelou o segredo da atuação de remédios fitoterápicos para o organismo. Para cada doença, para cada órgão, tem um remédio específico. Por que isso não é do domínio da ciência, como o próprio nosso professor Langerton Neves da Cunha teve que responder várias vezes quando ele foi inquirido sobre essa matéria? Porque o amor ainda não domina a humanidade. Uma vez que esses segredos passam a ser do conhecimento de centros de pesquisas, obviamente isso vai ganhar caráter comercial em laboratórios, e esse acesso que as pessoas têm gratuitamente a esse medicamento vai se tornar indisponível, porque pode ser que muitos remédios custem valores e que impossibilitem a sua aquisição. O caráter consolador da doutrina espírita, então, está se valendo dessa questão deste segredo e, obviamente, deste acesso, garantindo o acesso a todas as pessoas à fitoterapia. Simplesmente isso, não tem nenhuma outra função desses remédios não serem revelados.
desse segredo não ser exposto e ser colocado para a ciência. Mas nós temos aqui uma mensagem do Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, psicografada pelo médium Langerton Neves da Cunha, no ano de 1994, uma mensagem muito especial que fala sobre a medicina vegetal. Nós estávamos presentes nesse dia em que o médium recebeu essa mensagem, um dia em que se reuniram os alunos para o estudo da fitoterapia, e naquela noite, na reunião pública do Centro Espírita Eurípides Barçanufo, o médium Langerton, pela ação do Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, descreveu um pouco sobre a matéria. Vamos ver o que está escrito, não vou ler a mensagem totalmente, há apenas alguns parágrafos que nos são importantes. Diz assim: meus amigos, nestes instantes, embalado por este grande amor, venho em nome do Senhor vos trazer a mensagem de ânimo, de amor e de coragem, vos dizer que a homeopatia com a fitoterapia é a medicação ideal para todas as pessoas que desejam obter as suas curas. Por isso, são medicações acompanhadas de uma doutrinação, como já vos disse o Espírito da Verdade nesta noite. Dr. Adolfo Bezerra de Menezes se referia a uma mensagem que foi lida no estudo do Evangelho naquele dia, do Espírito da Verdade. Mas importante ele dizer aqui, vale a pena nós ressaltarmos, que são medicações acompanhadas de uma doutrinação, ele quis dizer acompanhada de uma palavra, acompanhada de um acolhimento, de um envolvimento, de uma orientação espiritual, de uma orientação para que a pessoa saia da sala do atendimento fitoterápico, do receituário, não só com remédios, mas com uma energia, com uma recomendação, com um encaminhamento para a cura real, que muitas vezes, como nós já vimos aqui, a doença reside numa perturbação espiritual ou numa perturbação perispiritual, e que remonta muitas vezes a reencarnações anteriores. Allan Kardec estudou esse assunto no capítulo 5º do Evangelho segundo o Espiritismo, causas atuais das aflições, causas anteriores das aflições e a justiça das aflições. Continuando com a mensagem do Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, ele diz assim: feliz mesmo das pessoas que procuram se cristianizar através do Espiritismo, porque as próprias plantas contêm o seu sabor e as suas enzimas curativas, os verdadeiros alcaloides do amor. Observamos os sabores vitamínicos das plantas, que quanto bem faz para o organismo humano, e as reformas que auxilia com as suas curas para o perispírito das criaturas. Nosso benfeitor espiritual fazendo referência à atuação da energia no perispírito, energia dos remédios. Continuando. Meus amigos, que todos amem muito os vossos cargos e sabeis que a fitoterapia será a homeopatia do futuro, que irá abranger todos os estudos científicos do mundo, porque é somente nas plantas que a ciência virá encontrar os melhores recursos para os tratamentos humanos. É uma revelação muito importante, muito interessante, que o nosso querido benfeitor faz. A fitoterapia será a homeopatia do futuro, que vai ocupar a ciência para o estudo e desenvolvimento para a cura verdadeiramente do homem integral, espírito, perispírito e corpo. Pois bem, dedicados irmãos, esperamos ter atendido ao questionamento que nos foi feito, agradecendo a atenção de todos e nos dispondo para continuar aqui a trazer a lume outras questões que forem do interesse de todos. Que Deus nos abençoe. Muito obrigado. Muita paz a todos.